Oi, minhas queridas praticantes de yoga, membros dessa comunidade linda que é o Casa Yoga, esse nosso espacinho de troca, de encontros, de conhecimento, sobre tudo isso que a gente chama de yoga. Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre yoga fora do tapete. No tapete a gente pratica os asanas, né, que são as posturas físicas do yoga. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre yoga fora do tapete, que é o que a gente vem estudando aí nesse mês de fevereiro, que são os yamas. Então vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem melhor. Um autor chamado Patanjali, há mais de 2.000 anos atrás, escreveu o Yoga Sutra. É uma escritura, um livro sobre o que é realmente o yoga. E nesse livro, ele traz para a gente ferramentas para que a gente possa levar uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida em busca da plenitude. E dentre essas ferramentas existem os yamas. Os yamas são códigos de conduta, preceitos éticos, que auxiliam a caminhada do yogi ou da yogini, do praticante do yoga, nessa busca aí pela evolução, por ser a sua melhor versão. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses yamas novamente para vocês, para que eles entrem na mente, no coração de vocês, para que vocês possam colocar em prática no dia a dia de uma forma bem palpável. Claro que essa escritura foi feita há muitos anos atrás, então a gente vem fazendo adaptações para que a gente possa trazer mais para a nossa realidade. E é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. O primeiro yama é o ahimsa, não violência. A não violência, ela vem para a gente em formato de palavras, pensamentos e ações. E essa não violência, ela não necessariamente é com o outro, mas ela pode ser com você, pode e deve ser com você. Eu acho que quando a gente aplica o ahimsa, a não violência, com a gente, é muito mais fácil de você aplicar com o outro, né? Com qualquer ser vivo desse planeta, inclusive com a nossa Terra, né? Com o nosso planeta. Então, vamos pensar um pouquinho primeiro em relação a gente. Como você tem falado com você mesma? Como você tem se olhado no espelho? Quais são as atitudes, quais são as ações que você tem feito com o seu próprio corpo? A forma de se alimentar, a forma de descansar, né? A quantidade de descanso que você traz para você. Esses diálogos internos que a gente tem diariamente. Então, se você pensar que você é a pessoa com quem você mais vai conviver na sua vida, é mais do que justo que você se trate com amor e carinho. E a partir do momento que a gente aplica essa não violência com a gente, é muito mais fácil a gente aplicar com qualquer ser vivo desse planeta e também com a nossa Mãe Terra. Então, primeiro, yama, não violência, abrangendo tudo: pensamentos, palavras e ações. O segundo yama é satya, verdade. Esse preceito ético traz para gente a honestidade, ser verdadeiro, viver ali conforme a sua verdade, o que você realmente acredita. E assim como o ahimsa, a não violência, essa verdade ela deve ser passada, comunicada, vivida com amorosidade. Não adianta você querer enfiar a goela abaixo nas pessoas o que você realmente acredita, né? De forma agressiva. Então a gente precisa passar essa nossa verdade para as pessoas, caminhar lado a lado com a nossa verdade, com passividade, com amorosidade. Então traga para você esse questionamento: qual que é a sua verdade? O que você realmente acredita? Você tem caminhado com a sua verdade? Você tem guiado a sua vida conforme tudo aquilo que você acredita? Você tem vivido com autenticidade, sendo sem medo
o que você realmente é? Então traga isso para a sua vida, para o seu dia a dia e observa se você está vivendo em Satya, em verdade. O terceiro yama é asteia, não roubar. E aqui a gente pode pensar asteia de duas formas diferentes. Não roubar de forma material aquilo que não te pertence, aquilo que não é seu, não pegar do outro aquilo que não é seu. E a gente pode pensar numa forma um pouquinho mais abstrata. Não roubar as ideias das pessoas, ouvir aquela ideia e falar, acho que eu posso fazer exatamente do jeito que aquela pessoa fez, que vai dar certo, e não dar os créditos a ela, né, por aquela ideia maravilhosa que ela teve. Não roubar o tempo das pessoas. Quando a gente se atrasa para um compromisso, quando a gente fica ali, ó, falando o que não precisa na cabeça de alguém, a gente está roubando o tempo dessa pessoa, a gente está roubando a paciência dessa pessoa. Não roubar a energia das pessoas. Então a gente pode levar a asteia para esses dois lados. Tudo aquilo que a gente pega do outro, que não é nosso, a gente está roubando algo daquela pessoa. Então, praticar asteia é viver na honestidade, não pegar aquilo que não te pertence. E a gente pode pensar novamente no nosso planeta, que é em relação aos recursos naturais. Como que a gente está usando esses recursos naturais que estão à nossa disposição? A gente está usando com sabedoria? A gente está usando com cuidado, economizando, né? Ou a gente está desperdiçando aí os nossos recursos naturais. Então, tudo isso é asteia, não roubar. O quarto e penúltimo yama é brahmacharya, autocontrole. Além de pensar nesse autocontrole em relação aos nossos impulsos e desejos, a gente pode trazer esse preceito ético também em relação a economizar os nossos esforços, poupar a nossa energia em relação a tudo aquilo que nos desvia, que nos distrai do nosso caminho em busca do autoconhecimento, em nosso caminho em busca do nosso propósito pessoal, em busca dos nossos objetivos. E isso é o que mais tem, né? Quando a gente está ali focado em alguma coisa, são inúmeras as distrações que a gente tem que podem nos desvirtuar desse nosso caminho, fazendo com que esse objetivo fique cada vez mais longo. Então, vamos trazer para a nossa vida de uma forma mais palpável. Quando a gente está estudando para uma prova e a gente é convidado para uma festa, e que essa festa pode ser que a gente pernoite aí, a gente vai acordar tarde no outro dia, então você vai sair daquele caminho em busca desse objetivo que você construiu para você, ou quando você está juntando dinheiro para construir uma casa e aparece uma viagem de última hora e você quer ir nessa viagem, gasta dinheiro, enfim, né? Tudo aquilo que consome os nossos esforços, as nossas energias, que nos distrai desses caminhos aí para os nossos objetivos, para o nosso autoconhecimento, para o nosso propósito. Tudo isso a gente deve evitar praticando brahmacharya, que é o autocontrole, é se controlar contra todos esses impulsos e esses desvios. O último yama é a parigraha, desapego. A primeira coisa que passa na nossa mente quando a gente fala em desapegar são os bens materiais, né? Desapegar daquele tanto de sapato que a gente tem, desapegar daquele tanto de roupa que a gente tem e também, e isso faz parte, claro, de aparigraha, mas a gente pode levar também para um outro lado. Desapegar de pessoas, desapegar de sentimentos, né? Desapegar daquela culpa ali que a gente fica carregando uma vida inteira em relação a algo. Desapegar de situações, de memórias, desapegar de comparações. Às vezes a gente se compara demais com o outro, ou a gente se compara com as diferentes versões que a gente assumiu ao longo da nossa vida. Então, ai, poxa, eu podia ser igual eu era quando eu tinha 15 anos, já foi, desapega. A gente também fica comparando situações da nossa vida, né? Desapega dessas comparações
desapegar das crenças limitantes que ficam ali caminhando junto com a gente em toda a nossa vida. Então, a gente pode pensar que o apego nos limita. E essa limitação, ela nos impede de evoluir, né? Elas nos impedem de caminhar aí, de trilhar o nosso caminho em busca do nosso autoconhecimento, da nossa evolução. Então, a parigraha, desapego. O que você está precisando desapegar da sua vida? Traga isso para você, traga isso para o seu dia a dia. E é isso. Estamos aqui com o nosso yoga fora do tapetinho, trazendo um pouquinho dessa filosofia para o nosso dia a dia. Então, esses são os yamas: ahimsa, não violência; satya, verdade; asteya, não roubar; brahmacharya, autocontrole; e aparigraha, que é o desapego. Então, eu tenho certeza que são ferramentas extremamente poderosas para que a gente tenha mesmo uma vida livre de controle, né? Uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, cuidando sempre das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas ações e sempre pensando que todas essas ferramentas elas podem ser usadas com a gente, na nossa própria vida e com o outro também, né? Fazendo com que as nossas relações elas sejam relações mais carinhosas, cheias de amor, de cuidado, né? E menos atrito. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma a entender melhor os yamas e seguimos juntas. Namastê!